Pessoal do YouTube, vamos fazer mais uma parte então aí da explicação aí sobre a Multipane, né? Mas já vamos pegando aí para a parte da eletrônica e também da parte do motor, né? Então, como eu tinha prometido aí, que a gente começou aí com a máquina de fazer pão, né? Então, pessoal, muitas pessoas me fazem umas perguntas que às vezes é meio cabreira a pergunta, né? Então, às vezes perguntam assim, minha máquina foi fazer pão e não fez, troquei correia, fiz isso, fiz aquilo, né? Então, primeira parte aí, né? A primeira coisa, quando você liga, eu tenho uma máquina aqui desmontada, só a placa e o motor que nós temos aqui, nós temos o painel aqui. Quando você liga na luz, né, eu fiz um rabicho pequeno aqui, ela tem que dar o apito aí, né? Então, quando você for fazer alguma pergunta, você já tem que dizer, né, eu ligo na luz, dá o apito, não faz isso, porque se você só disser que não faz, nós temos que começar por parte, ver se dá esse apito, né? Depois que deu o apito, você vai ligar ela, ó, ela vai começar a trabalhar, né? Então, se ela não começar a trabalhar, aí você pode me dizer, então, olha, eu ligo ela, ou ela dá esse ronco, porque se ela não dá esse ronco aqui, essa vibração do motor funcionando, pode estar um fusível queimado, tem um fusível dentro do motor, né? Tem um fusível ali, tem um fusível dentro do motor, ou pode ser qualquer algum outro problema aí que ela não esteja funcionando, né? Então, para esse motor funcionar também, tem na placa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem duas peças assim, ó. Ela entra, esse transformador que tem ali, ele larga 12 volts, né? 12 volts e tem um regulador, que é um componente assim, né? Tipo um transistor, que ele larga 5 volts. Esses 5 volts vai trabalhar a placa, né? Esses 5 volts vai trabalhar a placa, alimentar todos os componentes, transistor, diodo, esse painel né, em cima aí que liga e tudo, tudo passa por um componente assim. Se ele tiver queimado, que não liberar os 5 volts, não vai funcionar. Então, quando você for perguntar, tem que dizer se liga o painel, se não liga o painel, se o motor ronca, se o motor não ronca, se acende o LED quando aperta, o mais que você puder explicar, porque só perguntar o que está acontecendo com a minha máquina pode estar até com o rabicho quebrado, né, como eu já falei em outros vídeos. E tem também um outro componente que é parecido, que ele é uma espécie de um relé, né? Então ele fica recebendo na última perninha, ele fica recebendo, tipo aqui vocês podem ver aqui, eu botei aqui já para ver, que fica bombando, ó, fica piscando, ó. Então fica recebendo. Aqui eu tenho outro aqui atrás, né? Se você perceber, pode ver que volta e meia ele dá uma piscada. Ó, acendeu e apagou. Então são montagens eletrônicas que dá aquele pulso que entra, né? Entra na última perna e fecha as duas primeiras. Então a eletricidade vem, passa ali por dentro e o motor liga. Então ele fica bombando, né? Ele fica dando aquele pulso, né? Dá o pulso, cada vez que dá o pulso, o motor gira, né? Se você está escutando o giro do motor, que ele está roncando, é claro que deve ser a correia, né? Pode ser a correia. Mas se não for, né, correia, a gente já falou aí nos outros vídeos e depois eu vou estar mostrando aí para vocês. Acho que vou mostrar agora aqui, né? Então qual é que é os componentes aqui que queima, né? Os componentes que queima aí para que você possa então fazer a substituição, fazer a troca.
Então a gente já falou aí sobre os componentes, né, que é esse da temperatura, o termistor. Temos então o transformador que é esse transformadorzinho aqui, que larga 12 volts e que faz a regulagem. Aqui, ó, na placa, né, onde entra a corrente, esse primeiro fusível, se ele estiver queimado, também não vai funcionar o motor. E também, então, ele aqui, esse tipo de transistor aqui, esse é o regulador, que regula a voltagem. E esse aqui perto desse condensador amarelo, né, algumas marcas podem ser diferentes, é que fica dando pulso. Esse tique aqui, né, o SRC, o tique que chama, se ele queimar, também não vai funcionar o motor, não vai dar os pulsos, não vai ficar ligando, né. E esse condensador também fica carregando, né, ele carrega, quando ele carrega ele dá o pulso e depois ele descarrega, carrega, dá o pulso, é que faz o motor funcionar. Então, essa seria a parte eletrônica, né? Mas vamos deixar então essa eletrônica para a próxima aula, né? Vamos deixar isso aqui de lado e vamos para o motor, né? O motor então, né? Como as pessoas que abrem o motor, porque tem muitas pessoas que nem abrem o motor, né? Querem consertar sempre. O motor tem 3 fios, né? Aqui tem 3 fios. Ele tem o preto, o branco e o vermelho, né? Então, eu vou explicar aqui, fazer um desenho para vocês verem como é que funciona essa parte aí. Então, o motor, ali vocês viram antes que aquelas carcaças de motor, que é cheio de pontinha por dentro, né? E que vai as enrolação aí do fio. Então ele se parece, né, com um negócio assim, ó. Aonde é feito as bobinas, né? Então eu vou explicar aqui como é que funciona as bobinas dele aqui para você ter uma noção. Então digamos nós vamos pegar aqui, né, o fio, vamos passar por lá e vamos enrolar de um lado até no outro do motor, deixando uma ranhura aqui no meio. Vamos fazer a bobina aqui, você tem que contar quantas voltas de fio tem, né? E depois, quando você sair aqui que deu o número certo de volta, você vai, então, vamos fazer aqui as ranhuras, né? Só para você ter uma ideia aqui, né, como é que funciona o motor. Digamos você pega, então, começa com o fio aqui, você deixa um no meio ali, isso muda de motor para motor, né? Você faz a bobina aqui, depois você vem aqui, e depois você volta aqui. Isso é um fio, né? Depois você entra com outro nessa que ficou aqui. Então você vai entrar com o segundo fio, vai entrar aqui no mesmo sentido, né? E vai fazer para cá e depois para cá. Então, na verdade ele vai ficar um negócio assim, outro aqui, o outro vai ficar para cá e o outro vai ficar para cá. Depois nos vão, né, nos meios aqui, que ficou aqui nos meios, você vai fazer de novo. Você vai entrar aqui, vai fazer aqui, depois vai fazer o contrário e depois vai sobrar no fim, vai ficar 4 pontas, né? Vai ficar aqui um começo e aqui outro começo e aqui outro. Esse fim aqui você pode emendá-las junto, né? Vamos começar de novo aqui, fazendo no esquema, né?
ele vai ficar assim, vai ficar as bobinas, e depois você vem com o outro e faz de novo, e aqui você fecha. Ele fica dessa maneira porque aqui na ponta você vai colocar o condensador. Aqui você vai ligar a energia, e aqui você vai, né, se você ligar num, o motor vai correr para um lado, se você ligar no outro, o motor vai correr para o outro lado, né, mas ele tem um lado certo, por isso tem as cores, para você colocar nas cores certas aí o condensador e ele correr certo, né. Também as bobinas, elas são, se chama positiva a bobina que fica nesse sentido e negativa a bobina que fica nesse sentido. Então ela fica duas negativas e duas positivas para o motor, e duas positivas e duas negativas para o arranque, que depois vai ficar ligado junto aqui, que vai na luz, aqui emenda tudo, e aqui que vai então o condensador aqui no meio, e aqui vai um na luz e aqui vai outro na luz. Então, né, vai na energia elétrica. Por isso, então, que o motor tem os 3 fios, né? Então, se você ligar o motor sem o condensador, ele não vai correr. Ele vai ficar tremendo porque, como eu mostrei para vocês antes no gerador, que é um pedaço de ímã, um norte e sul, e que vai ficar girando aqui nesse ferro que vai ser colocado aqui, vai entrar aqui, vai ter a bobina e ela vai ficar saindo, ou sai energia por aqui ou sai por aqui, não fica certo. E cada vez o ferro é assim, né? Digamos, se você tiver um negócio de ferro aqui com a bobina em cima, tiver com a bobina em cima aqui, ele vai, se botar um ferro aqui em cima, ele vai ficar vibrando. Ele vai vibrar por causa que não tem positivo e negativo. Só se você colocasse um outro componente chamado diodo, aí sim ele vai ficar positivo aqui e ele vai grudar, ele não vai tremer, ele só gruda. Então por isso que o motor alternado não funciona na corrente contínua, e né, o motor da rede contínua não funciona na corrente alternada. Por exemplo, porque esse motor de brinquedo, de carrinho de brinquedo, ele é para corrente contínua, funciona com pilha que tem positivo e negativo. A luz não tem positivo e negativo, tem neutro e fase, né? Então, eu vou dar mais detalhes aí nos próximos vídeos, mas o que acontece então aí com esse motor da panificadora? Ele vem com o fio preto, dentro do motor tem um fusível, né, que é um fiozinho fino aqui assim, e tem uma bobina aqui e sai, né? A outra vem e também enrola lá, emenda aqui e sai lá. Aqui vai o condensador então, que é aquela pecinha preta, né? Ele vai aqui. Aqui vai na energia e aqui vai na energia, para que o motor então, quando dê aquele pulso, né, ele dá o pulso aqui da energia, ele dá uma pequena girada. E o condensador, quando ele dá o pulso contrário, ele descarrega o resto da corrente aqui, ele dá mais um pulso aqui. Aí quando vem a corrente, ele de novo vai. Seria um pedal de bicicleta, né? Vai um lado, um lado, outro e faz o motor girar. Então, geralmente quando o motor para, ele coloca esse fusível aqui, né? Para que a máquina, então, ela, digamos, por falta de lubrificação, né? Então aí tá seco, ela tá pesado, o motor aquece, e aquele fusível, ele é um termofusível, ele funciona com a temperatura, ele estoura para que não derreta toda a máquina, você ainda consegue trocar aquele fusível e fazer funcionar. Se caso não tiver aquele fusível para queimar, derreta todo o motor, tem que fazer todo ele novamente, né? Então
as pessoas às vezes falam, parou meu motor lá, troquei correia, provavelmente a correia já estava ruim, já estava trancando. Então eu sempre, né, tenho aconselhado o pessoal aí, pegar e girar, dar uma ligada na máquina volta e meia, dar uma girada aí para ver se está solto, né, para que você tenha certeza, você que deixa aí a máquina, então, para ligar, no caso no outro dia de manhã, que você tenha certeza que ela está girando, que está tudo solto, que não está pesado, né, para girar. Então o condensador que eu falei, aquele que vai entre os dois fios, é esse aqui, ó, né? Então ele também tem um encaixezinho ali na placa, né? E ele fica então junto ali no lado, né? Então ele emenda aqui, né? Vermelho com vermelho, branco aqui com o preto que vai na rede e o vermelho que vai também na rede, que tem o fusível dentro, que quando queima o fusível dentro, né, ele para tudo, ele corta a corrente. Então eu espero aí que essa parte do motor, né, se alguém tiver dúvida, tem outros vídeos, não meu, mas de outras pessoas aí no YouTube, que vai explicar então como consertar esse fusível que tem dentro do motor, né? E eu vou botar aí algumas imagens também do motor aberto, né? Eu já botei algumas antes aí, para então vocês terem uma noção aí como funciona. Então, o fusível dentro do motor tem que estar bom, o fusível fora tem que estar bom, o componente aí que libera a corrente, né, esse também tem que estar bom, né? Se ele não estiver bom, não vai girar o motor. E quando sai aqui a energia do transformador, que são 12 volts, e o regulador regula, né, ele tem que estar bom, regulando 5 volts, para que essa parte eletrônica faça o comando, né? Porque daí vai subir pela fita aqui, para fazer o comando então no painel, né? Eu estive olhando hoje, eu tenho 4 máquinas aqui, 3 delas são 9 e essa aqui é a única que é de 8, né? 8 pinos aqui. E também esses dias eu fiz um vídeo mostrando por dentro, né? Então você procura aí ver por dentro como é que funciona, como é que você tem que limpar aqui, esses contatos tem que estar funcionando, né? Então, antes de você fazer uma pergunta, também é bom que você dê uma olhada nos outros vídeos, né? Quanto aí a uns também que dá o sinal aí de erro no painel, né? Digamos, o erro, né? Error, muitas vezes dá um negócio assim, tipo error, alguma coisa assim. Tem aquele inglês, né? Que tem o low, né? E tem umas coisas assim, que a temperatura diz que está muito alto, está muito baixo, né? Então, esse termistor aqui, né? Esse sensor de temperatura que vai dizer lá para a placa se está o calor suficiente ou não. Então, se estiver muito quente, ele vai desligar. Mas se ele estiver danificado, se estiver com problema, ele vai passar uma informação errada para a placa, né? A placa pode desligar antes, pode ficar o pão cru, né? Como alguns falaram que o pão ficou cru por cima, ou está fechando mal em cima, não está aí bem vedado para segurar a temperatura, ou então ele está desligando muito antes. Ele assa embaixo, que embaixo é mais fechado, e em cima ele não chega o calor. Então, provavelmente ele esteja com problema, né? Tem que trocar então essa peça aqui, então, que é da temperatura, e ele fica ali perto da resistência por dentro, da que sai a resistência, né? Você tira esse parafuso aqui, ele sai, né? Flocha, e ele tá, né? Aí então é simples. Eu espero aí que tenha ajudado, e na próxima aí eu quero ver se eu consigo fazer então o motor funcionar fora da placa, né? Tirar da placa ali e vamos fazer ele trabalhar então pulsando, né? Vamos fazer um esquema fora, ele ficar pulsando fora da placa, né? Para que você então possa ver que então é esse componente realmente aí que faz com que ele fique pulsando, e a hora que ele estiver aberto ele não vai passar corrente e o motor não vai funcionar. Então, para você ter uma ideia aí, se você olhar, eu tenho aqui o BTS 137, né? É o regulador. O LM319, o LM7805 é o regulador, então, que regula a voltagem. Então, você vai ter que ver, né, se está saindo, né, corrente
nesse componente, né, para que o motor também funcione. Então, para as pessoas aí que não tem muita noção, fica bastante difícil, porque muitas vezes a pessoa tem que ter, né, um aparelho para medir a continuidade, que muitas vezes a pessoa não tem. Eu já ensinei aí em outros vídeos como testar com lâmpada, também é bastante fácil, né? Então vai aí de você pegar e ver, né, alguma coisa mais fácil para que você possa fazer. E muitas vezes as pessoas também não querem consertar, ela só quer ter uma ideia para quando levar aí para alguém consertar, para ver se a pessoa está sendo honesta ou não, né? Então, um abraço para vocês, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.